Obrigado. Sobre essa situação do Corinthians, que já também a gente vai falar do Flamengo que jogou ontem. Foi uma partida animadora, né, Bruno? O primeiro tempo foi bom, o adversário é um adversário que dá incômodo para qualquer clube da Série A hoje, que é o Fortaleza, e o Corinthians fez um jogo bom, né, Bruno? O primeiro tempo foi bom, ali o Corinthians teve chance de fazer 1-0, o João Ricardo fez boas defesas. Eu sempre, quando eu avalio foi bom ou não foi, eu comparo com o próprio time, né? Não com alguma referência de fora, ou de o que eu imagino que um time como o Corinthians deveria ser. Eu comparo com o que o Corinthians vinha fazendo. E pelo que o Corinthians vinha fazendo, foi um primeiro tempo que o Corinthians conseguiu criar bastante. No segundo tempo, não. Aí no segundo tempo o time caiu, aí o Fortaleza foi melhor, o Fortaleza teve chance de abrir o placar. Aí o Carlos Miguel de novo apareceu bem, o Carlos Miguel está aproveitando muito bem a oportunidade no gol do Corinthians. Uma coisa que pega muito no Corinthians, né, que eu acho que é talvez o principal defeito do time, é a parte ofensiva. O Corinthians só fez gol em um jogo no campeonato. O Corinthians, em 5 rodadas, só fez gol no Fluminense. Foram 3, né? Fez bastante gol no Fluminense. Mas foi o único jogo que o Corinthians fez gol. E a gente vê no jogo, ontem ele teve chance de fazer gol no primeiro tempo e não faz. Porque também não tem o cara para fazer gol. Teve uma época que o Romero fazia gol, aquilo era normal, cara. Se pegar o histórico do Romero, que já é um jogador com 30 anos ou um pouquinho mais, nunca ele foi um cara de 20 gols no ano, 25 gols, nunca. Então, por que agora seria? Então, teve um momento que ele fez gol, parou. O que teria mais potencial para ser esse cara de fazer o gol? O time criou 3 chances, uma esse cara vai guardar. O que teria mais potencial para isso seria o Yuri Alberto, que ontem nem jogou. Mas o Yuri oscila demais também, né? É um cara de altos e baixos. Então essa questão ofensiva pega muito. Ontem, se o Corinthians tivesse um time, pelo menos um jogador assim, um pouquinho mais eficiente para marcar gol, um pouquinho melhor. O Wesley fez 2 contra o Fluminense, mas ele não é um goleador exatamente. Mas se tivesse um cara mais letal ali, o Corinthians terminaria o primeiro tempo na frente. Não conseguiu e quase perdeu o jogo no segundo tempo. Flávio Prado, uma atuação do Corinthians que rende elogios como fez o Bruno do primeiro tempo. E eu acho que principalmente também o resultado, porque muita gente dizia que o Corinthians poderia não somar ponto nenhum contra Fluminense e Fortaleza. E o Corinthians, ele sai dessa sequência aí de 2 jogos, quando ele estava ali na zona do rebaixamento, sem gol nenhum, como disse o Bruno Prado. Agora, o Corinthians nesse momento, ele é o 12º colocado. Tudo bem, é aquilo que eu falo. Tá 2 pontos do Vasco, que é o primeiro e que tá com um jogo a menos. Pode ser que o Vasco ainda vença e passe o Corinthians. Mas é um alívio pro torcedor, né, Flávio? Diante de um começo tão ruim de Campeonato Brasileiro e até de temporada, porque não chegou nem no mata-mata do Campeonato Paulista, um Corinthians que vem numa sequência de 3 resultados bons. Não é ruim empatar com o Fortaleza, que hoje é mais time que o Corinthians, mesmo sendo dentro de casa. Vence o Fluminense e vence o América de Natal numa partida em que também o América de Natal teve muitas chances e o Carlos Miguel fez uma grande partida. Bom, Bilhado, boa tarde a você, boa tarde, amigos. O Corinthians, ele está obtendo resultado, isso é uma coisa que pega. Ontem é bom lembrar que o Fortaleza jogou com bastante jogadores reservas, né? O Vojvoda está pensando no jogo de Potosí, é uma distância muito grande, é uma viagem difícil. Então ele poupou muitos jogadores. Só no finzinho que ele colocou o seu time principal, algumas das suas peças, seus 2 atacantes, né? O Machuca e o... Lucero, obrigado, Mauro. Que é o seu artilheiro, inclusive, né? E aí o negócio engrossou. Quando eles entraram. Então o Corinthians, ele tem obtido... O jogo contra o Fluminense jogou bem, o jogo contra o América ele não jogou bem, e ontem teve um tempo bom e outro tempo que não foi lá essas coisas. O Vojvoda conseguiu marcar bem o Wesley, ele não teve espaço para tocar a bola à frente e fazer as jogadas que... Ele até tentou uma vez, mas acabou não dando certo. Então já começaram a perceber que a saída de jogo é por ali. Então encontrou algumas dificuldades importantes. Claro que os resultados saíram melhores, mas ainda não sei se há uma certa consistência. Se o Vasco vencer hoje, não é o provável, o Vasco joga contra o Atlético lá no Paraná, mas ele já passa, se o São Paulo ganhar, passa, e o Corinthians fica lá coladinho, onde ele estava, né? Empatou em casa contra um time com muitas reservas. Tem alguns momentos que o Corinthians passa a impressão que dá uma melhorada, mas acho que no todo ainda é um time com sinal pelo menos amarelo, pelo menos sinal amarelo.
Ô Mauro César Pereira, a gente tá falando, né, de um Corinthians que ele tá com 5 pontos na tabela. O Corinthians, nesse momento, ele tem 5 pontos. Vasco tem 3, só que tem um jogo a menos. São Paulo tem 4, também tem um jogo a menos. Ou seja, é capaz do Corinthians dele entrar na zona do rebaixamento de novo, mesmo com essa melhora. O Vampeta disse, não quero enganar o torcedor, acho que o Corinthians vai brigar contra a zona do rebaixamento. Agora, em cima da atuação contra o Fluminense, que também foi um jogo muito ruim do Fluminense, entregou aí pelo menos 2 gols com as saídas de bola. Mas tudo bem, foi um Corinthians que marcou pressão, um Corinthians que jogou certo contra um Fluminense que tenta sair jogando. E em cima também do primeiro tempo contra o Fortaleza. Você acha que dá para o torcedor ter um certo otimismo de que não vai brigar para não cair? Eu não digo que ele vai brigar por título, que ele vai brigar por Libertadores. Agora, quem sabe ali um meio da tabela, 8º, 10º, 11º ou não. Não dá para animar em nada as atuações ainda contra o Fluminense e do primeiro tempo contra o Fortaleza. Porque contra o América de Natal eu achei ruim, tá? Foi massacrado pelo América de Natal, que tá na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas esses 2 jogos, dá pra ter algum otimismo com relação a eles, Mauro? Se o cara for adepto da agenda positiva, ele pode achar que o Corinthians vai ser campeão. O Flávio já colocou bem, né? Dependendo de resultados do Vasco, Vitória, né? São Paulo, os confrontos desse domingo, ele pode voltar a ficar ali numa situação desconfortável, né? E é importante frisar esse detalhe também do Fortaleza, vem a São Paulo, isso mostra a força do Fortaleza. Ele vem a São Paulo e preserva jogadores na casa do Corinthians, depois de ter derrotado São Paulo na primeira rodada, porque ele está projetando o jogo contra o Nacional, né? Lá de Potosí, a 4.090 metros de altura aproximadamente. Então, se você vê que o Corinthians joga uma partida como essa em casa, encarando ali como um jogo importante para vencer e conseguir se colocar melhor, ganhar confiança. E o Fortaleza mira o outro jogo e poupa os jogadores, não utiliza a sua força máxima. E é exemplo do que aconteceu contra o São Paulo, no segundo tempo se aproxima mais da vitória, né? Contra o São Paulo também, ele vence o jogo no segundo tempo, jogadas de contra-ataque, explorando as deficiências do São Paulo na época ainda com o Carpini, mudando de estratégia no segundo tempo. Então, isso eu acho que evidencia bem a diferença de trabalho, um trabalho longevo, consistente, que mesmo com derrotas em finais na Sul-Americana, no final do ano passado e agora no começo desse, no Campeonato Cearense, o Fortaleza não se abala, ele segue seu caminho, entende que é isso que tem que fazer. Um resultado ruim não é o que vai mudar a convicção das pessoas, porque a gente vê, no geral, como o time consegue ser competitivo. Para o Corinthians animar sua torcida, ele teria que ter vencido ontem, que aí seria uma grande vitória, porque é um adversário de fato mais consistente. Não, jogou, se impôs, venceu. Não. Foi bem contra o Fluminense, usou muito bem ali, explorou muito bem deficiências e teimosias até do técnico adversário, no caso do Diniz. O Fluminense errou até tomar o gol na saída de bola. Errou, aí tomou o gol. Depois perdeu de 3. Mas não foi bem no jogo da Copa do Brasil contra um time que está na Série D, né? Embora tenha vencido, mas não foi uma grande imposição. Então, venceu, ok, mas não é motivo para ficar animando ninguém. E ontem também acho que foi uma partida aceitável, mas nada de excepcional. E depois do jogo, o técnico, o Antônio Oliveira, reclamou também do calendário e tudo mais. É sempre bom lembrar que o calendário não é ruim só para o Corinthians, ele é péssimo para todo mundo. E aí ele comparou com o Fortaleza. Não, porque o Fortaleza só joga na quarta-feira. O Fortaleza joga em Potosí, gente. Vai uma equipe menor, um número menor de pessoas, inclusive. Eles vão tentar otimizar essa questão, porque eles têm que viajar para Sucre, por exemplo, e subir cerca de 3 horas, são 6 horas de viagem de avião, e mais ou menos umas 3, se tudo correr bem, se não tiver vento, chuva, nenhum tipo de problema climático, obstáculo climático, dando volta naquela montanha lá, de carro e de van, porque não dá para ir no ônibus, naquela estrada estreita. O Boca esteve lá agora e o Fortaleza pegou, inclusive, informações com o pessoal da Argentina para saber como é que foi a logística deles. Então, se o Fortaleza tem um jogo um dia depois, mas, para chegar no lugar e para sair de lá, é muito pior. Daqui a Assunção, onde vai jogar o Corinthians contra o Nacional do Paraguai, que não tem quase torcida, são 2 horas e 15 de voo, gente. Então, vai ser uma comparação que não dá, sabe? Tudo bem reclamar do calendário, perfeito, tem que reclamar mesmo, é ruim, então todos têm direito de reclamar. Mas a comparação com a rotina do Fortaleza, e curiosamente, o Corinthians faz 3 jogos por 3 competições no intervalo de 7 dias.
O Real Madrid faz 3 jogos por 2 competições no intervalo de 8 dias. Não é tão diferente assim, não. Porque jogou contra o Bayern em Munique, viajou até a Alemanha, jogou ontem contra o Cádiz, ganhou o título espanhol, né, com a combinação de resultados do sábado, antecipadamente, e joga na quarta-feira em casa contra o Bayern novamente. Então, mesmo na Europa, você de repente pode passar por uma semana mais ou menos assim. Não estou dizendo que o calendário é igual, obviamente não. O daqui é péssimo, é muito ruim. Mas quando eu vejo esse tipo de argumentação abrindo uma coletiva, me passa a sensação sempre de que você... Isso todos os técnicos, quase todos eles fazem isso. Você desvia o assunto, você pauta uma outra questão e você fala menos do time. Porque o time, de fato, não tem muito o que elogiar. Não está tão ruim, sim. Mas também do jeito que estava, né? Qualquer progresso parece muito bom. Eu acho que o Corinthians ainda tem muita coisa para melhorar, muita coisa para fazer, e é curiosa a situação aí de não ter um homem-gol, tem o Luiz Alberto da gestão passada e contratou o Pedro Raul. Jogadores caros, cara. E ainda assim fica batendo cabeça, vamos jogar sem centroavante, não sei o quê. Quer dizer, cara, olha que situação. Será que não dá para aproveitar esses jogadores, recuperá-los, fazer com que eles funcionem? O que acontece? Bem esquisito isso aí, assim, um negócio que é difícil de entender o porquê disso tudo. E acho que, como eu falei que o Fortaleza contra o São Paulo, acho que mostrou de novo a sua consistência, a sua força. E acho que é um exemplo bem legal, porque perder uma final internacional nos pênaltis e perder para o seu adversário tradicional, seu rival, um título estadual, sendo que esse rival, que é o Ceará, está na Série B, no ano passado sequer flertou com acesso, né? Ficou lá, uma posição ruim. Isso aí, em times aqui do Sul-Sudeste, gente, daria demissão do técnico. O Volvo ainda ter sido demitido. Perdeu a Sul-Americana para a LDU, que, todo respeito ao Fortaleza, tem muito mais tradição de competições internacionais do que o Fortaleza. Ganhou pela segunda vez a Sul-Americana, já ganhou uma Libertadores dentro do Maracanã, em cima do Fluminense, da Unimed, do Renato Gaúcho, do Thiago Neves, do Washington, do Conca, né? Aquela turma toda. Thiago Silva. Cara, foi contra esse pessoal que eles ganharam dentro do Maracanã. Então é um clube hoje grande no futebol sul-americano. Então perder no para a LDU não é uma vergonha. Mas se fosse um time aqui de São Paulo, do Rio, Minas, Rio Grande do Sul, possivelmente o técnico já ficaria ali balançando. Aí perde o estadual, nos pênaltis também, para um rival que está na Série B, é rua. Grande chance de demissão. E ele não foi demitido, ele continua lá. Aí você vê jogos assim que o time pode ter tido a infelicidade de perder esses títulos, mas não vai ficar melhor se trocar. Não vai ficar melhor. Na verdade, o Fortaleza tem uma preocupação, que é conseguir segurar o seu técnico enquanto for possível, diante do eventual assédio de times aqui do sul do país, né? Que vira e mexe, tem uma proposta, uma sondagem. Hoje acho que até menos, porque como eu já disse não para alguns, inclusive o Corinthians já quis contratá-lo, né? Num passado não muito distante. Ele fala não, então acho que isso até desestimula um pouco esse assédio, porque já mostrou muita convicção de continuar o seu trabalho, mas não vejo muito motivo para animação, não. Acho que seria se o Corinthians tivesse conseguido uma imposição sobre esse adversário, que é difícil, e vencesse. Aí a gente fala assim, grande vitória, jogou bem, se impôs, derrotou o adversário, ganhou, mas não foi bem isso que aconteceu. O próprio Garro, no final do jogo, deu uma entrevista um pouco decepcionado com isso, achando que dava para vencer, dava para fazer um pouco mais. Ele que tem sido jogador, tem de muita personalidade, inclusive tem demonstrado uma certa liderança técnica até fora disso. Agora, o Mauro falou, né, dessa declaração do Antônio Oliveira sobre o calendário. E aí, em cima do que ele disse, que o Real Madrid tem um calendário muito semelhante ao do Corinthians, a minha pergunta é a seguinte, para toda a mesa, tá virando desculpa para jogar mal o calendário no futebol brasileiro? Porque, vamos ser sinceros, o calendário é ruim? Sim, o calendário é péssimo. Mas o Manchester City tem um calendário horroroso. Claro que não é igual, no Brasil tem viagens maiores, mas é parecido. Não dá pra dizer que é muito diferente. Manchester City tem calendário parecido, joga pra caramba. Real Madrid tem calendário parecido, agora conquistou mais um título espanhol sobrando e tá aí quase chegando numa outra final de Champions League. Os clubes todos da Europa, os grandões que disputam todos os títulos, têm um calendário complicado. E agora virou moda de todo treinador do Brasil, quando o time dele não joga nada, quando o time dele não entrega fisicamente, ele falar de calendário. Virou uma desculpa ou não? Ou realmente na Europa é muito suave? Porque quando o Mauro traz aqui
que o Real Madrid tem o mesmo número de jogos que o Corinthians, no mesmo intervalo de tempo... Quase igual, né? São 7 dias, Corinthians 8 dias. 7 dias e 8 dias. Nessa semana, circunstancialmente, né? Quer dizer, Mas muitas vezes né, Mauro? Mas isso acontece bastante. Porque os times grandões da Inglaterra, da Espanha, eles têm um calendário complicado também. Sim. Soa como desculpa? Pode ser, meu time tá jogando mal? O Bayern também jogou na semana passada com o Real Madrid, jogou no Alemão. Joga hoje ou jogou ontem? Jogou ontem, né? Ontem. Jogou ontem, isso. Os dois poupando o jogador também, né? Nesses últimos jogos, né? O Real Madrid poupou de novo e tal. E na semana seguinte jogando de novo, quer dizer... Acontece. Não é muito diferente. Pode ser que as viagens do Brasil sejam mais longas, né? O calendário aqui é pior, a gente sabe disso. Assim, tem duas coisas que eu acho. Mas porque os times jogam mal e é sempre isso, né? Mas é ruim para todo mundo. Você não está jogando contra um time europeu. Acho que ela até cabe essa reclamação quando você pega assim, um time argentino. Lá eles jogam muito menos partidas. Então você fala, pô, meu adversário descansou uma semana, eu joguei 3 vezes. Acontece. Outro dia aconteceu isso com o Real Madrid. Antes do jogo, o primeiro jogo contra o Manchester City, houve um fim de semana na Espanha que teve a final da Copa do Rei. E aí não teve jogo. O Real Madrid ficou 9 dias se preparando para jogar contra o City em casa. Primeiro jogo. 9 dias de intervalo. Aí até teve aquele papo, o Ancelotti falou, vai poupar o Rodrigo, Vinícius quando? Jogando. Conversa fiada. Foi meio que uma resposta meio sarcástica do Ancelotti. O que ele fez ontem? Poupou o time de novo. Aí usaram essa declaração dele, que era meio uma fanfarronice do italiano, né? Tirou um sarro. Como se fosse, não, viu, estão poupando o jogador, o Ancelotti não poupa. Por que não poupa uma pinóia, gente? Isso é conversa fiada. Claro, todo mundo tem que fazer isso, tem que administrar o elenco. Ontem pensou o quê? Vou poupar os caras. O negócio é quarta-feira contra o Bayern, né? Agora jogando na Espanha. Mas às vezes acontece, de fato, de semanas mais ou menos parecidas, né? De jogos no meio de semana, no final de semana, você tem aí 7 jogos no intervalo de 8 dias. Aqui é pior, mas é igual para todo mundo. Você vê, se o Fortaleza algum dia depois que o Corinthians, ele vai fazer uma viagem complicada. Pudesse trocar, Fortaleza quer trocar, você joga um dia antes, mas joga no Paraguai. Opa, para ontem, porque ainda tem altitude ainda. Ainda vão jogar na altitude. Então a semana do Fortaleza é pior do que a do Corinthians. A gente não pode analisar só pela questão do número de dias, tem um outro contexto, que é uma outra característica do futebol sul-americano, que é a altitude. Lá na Europa você pode até, eventualmente, agora não tem mais os times russos, mas poderia, numa situação muito peculiar, assim, muito circunstancial, pegar um time russo que joga lá numa neve, num frio de 20 graus abaixo de zero, você tem que jogar em condições adversas. Hoje nem isso, né? Que eles estão fora das competições por conta da guerra lá com o Mas você acha que virou muleta, Mauro? Esse negócio do calendário? Eu acho que assim, a muleta sempre pronta. Se eu não quero falar sobre o time, para qualquer técnico, eu falo do calendário. Isso aí, eles usam muito isso. Repito, é pertinente a crítica, mas serve também para você queimar alguns minutos de entrevista coletiva falando sobre isso e falando menos do time. Quando o time joga bem e ganha, dificilmente o técnico fala do calendário, né? Grande vitória, jogou pra caramba e tudo. Hoje não é dia de falar de calendário, né? Hoje foi dia de falar da nossa grande atuação. Mas quando tem algum ponto ali negativo, não, todo Oliveira, não, todos eles quase fazem isso, quase todos os técnicos. Então vira meio que uma muleta. Repito, a reclamação é pertinente, mas acho que no paralelo com o adversário de ontem, o adversário do Corinthians, acho que não, porque, na minha visão, o Fortaleza teve uma semana pior. Jogou contra o Vasco, em casa, pela Copa do Brasil, empatou, né? Jogou aqui, nem volta para o Fortaleza, vai direto para a Bolívia. Quer dizer, fica mais tempo fora de casa. A logística deles é muito pior do que de qualquer clube aqui de São Paulo, por exemplo. Se não fretar voo, é caro, né? Nem todo mundo pode pagar, nem todo clube consegue bancar essa brincadeira. Ele vem para o sul, ele tem que fazer conexão em São Paulo, em Brasília. Não faz voo direto. Não faz voo direto, a não ser aqui para São Paulo. Então você vai jogar no Rio, em Porto Alegre, em Curitiba, em Belo Horizonte, tem que vir para São Paulo ou para Brasília para depois chegar lá. Um time joga no Rio Grande do Sul, né? No domingo. Muitas vezes viaja na segunda de manhã, faz uma escala, uma conexão em Brasília ou em São Paulo e chega às 5, 6 da tarde em Fortaleza. A segunda-feira o time adversário já está treinando, já descansou, fez aquele negócio de recondicionamento e tal, no dia seguinte. Os caras estão viajando, comendo a gororoba do avião lá que tiver, um sanduíche, o que for. Até a alimentação dos caras fica prejudicada. É muito mais difícil, gente. E o Antônio Oliveira já sabe disso, que ele treinou em Cuiabá, ele trabalhou em Curitiba, ele já conhece aqui a situação, ele sabe como é que é pior. É muito pior para time não paulista, por conta dessa questão, inclusive, da logística. Do Nordeste, então, nem se fala. Por isso que o Fortaleza merece tantos elogios. A gente vai mostrar aqui a fala do Antônio Oliveira sobre o jogo do Corinthians, porque ele diz, foi um grande jogo da minha equipe.
O Antônio Oliveira elogiou a partida do Corinthians, só que eu acho que pelo que o Bruninho disse também, que ele deveria ter elogiado mais o primeiro tempo. Porque Sim. O segundo tempo não foi dele. Agora, nos números totais, o Corinthians teve um domínio. Porque a gente tem 65% de posse de bola pro Corinthians, 35% pro Fortaleza. 84% de passes certos do Corinthians, 74% do Fortaleza. E aí, finalizações, 18 do Corinthians com 9 certas, ou seja, 9 no gol. 12 do Fortaleza com 2 certas. 2 no gol. Ou seja, é um Corinthians que numericamente foi bem superior, mas no segundo tempo perdeu um pouco dessa superioridade. Vamos ouvir aí o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira, a gente está mostrando as artes, e o Antônio Oliveira fez aí esse elogio ao time do Corinthians. Deve estar animado, claro, com essa sequência de 3 bons resultados. Vitória de 3-0 sobre o Fluminense, 2-1 contra o América de Natal de virada, e agora esse empate em 0-0 com o Fortaleza. Vamos ouvir aí o Antônio Oliveira. Foi um grande jogo da minha equipa, onde a partir do momento em que o goleiro, o adversário, é eleito o melhor em campo, portanto, acho que diz muito daquilo que foi o jogo. Mas relativamente à segunda parte, é evidente que quem pressiona e quem está sempre por cima do adversário, e o adversário tendo até uma profundidade de plantel muito grande, portanto acabamos nós, mesmo na segunda parte, ser superiores ao adversário. É evidente que o jogo ali chegou um momento que ele acaba por ficar perigoso, portanto, em que o adversário consegue em 2 ou 3 situações, e o Carlos acaba por fazer uma grande defesa, talvez a única grande oportunidade que o adversário teve ao longo do encontro, mas também nós na segunda parte acabamos de ter as melhores oportunidades do jogo.